Bom, vamos falar um bocadinho sobre nutrição parentérica domiciliária. Tentar perceber mais ou menos o que é isto, nutrição parentérica, que indicações é que tem, que tipos é que são usados, quais são os cuidados que é preciso ter com os catéteres, com os locais de infusão, que aditivos ou admixtures disponíveis na guideline que podemos usar, como podemos monitorizar o programa, gerir e depois um bocadinho da bibliografia que usamos. Em primeiro lugar, o que é isto da nutrição parentérica? Já sabemos muito bem que é tudo aquilo que não é nutrição entérica, aquilo que faz um bypass ao sistema digestivo. Ela pode ser total ou suplementar, também os números são autoexplanatórios e pode acontecer no ambiente hospitalar ou em casa. Acontecendo em casa, passa a ser nutrição parentérica domiciliária. Ela tem várias utilidades, é a principal terapia life-saving nos doentes com falência intestinal crónica, aquela chamada SID, mas não é a única utilidade que ela tem. É também usada em contexto de nutrição paliativa, nos doentes que deixam de conseguir nutrir-se, mas que têm um tempo de vida aumentado quando sujeitos à nutrição parentérica, ou no caso de doentes que não conseguem acomodar a nutrição probientérica, mas que de outra forma teriam malnutrição, mas isto num cenário não SID, ou seja, noutras patologias que não a falência intestinal crónica. Ora bem, que indicações é que nós temos para a nutrição parentérica, domiciliária e como é que podemos torná-la eficaz e segura? Ora bem, a nutrição parentérica domiciliária é para os doentes que, não conseguem cumprir com as suas necessidades nutricionais pela via oral ou entérica e que, concomitantemente, tenham estabilidade suficiente para poderem ser geridos de forma segura no ambiente doméstico. Para ela poder ser eficaz, em primeiro lugar, ela tem que ser indicada em contextos muito específicos. A literatura é claríssima, em CIF não maligna, 100% das pessoas concordam que deve ser considerada. Na CIF de origem maligna, passa a ser um pouco mais complicado. Porquê que é mais controverso? Por um lado, porque há estudos discordantes, isto é, não está provado que aumente necessariamente o tempo de vida dos estudantes. Por outro lado, aumenta certamente a sua qualidade de vida e, portanto, aqui os peritos discordam bastante. Há alguns peritos que levantam algumas preocupações éticas, principalmente do ponto de vista do consentimento do doente, do tipo de benefício que estão a retirar na terapia, que apesar de tudo tem as suas complicações, e também do grande drama que é quando a terapia passa a ser fútil e é preciso fazer o levantamento da mesma, e muitas vezes alguns defendem que esse levantamento não é esse pelos familiares. Para ela poder ser eficaz, ela deve ser prescrita para prevenir mortes prematuras por malnutrição. O que é que isto significa? Que deve ser prescrita aos doentes que têm um tempo de sobrevida superior a 1 a 3 meses e que de outra forma não se poderiam nutrir. Isto porquê? Porque 1 a 3 meses é o tempo a que alguém está capaz de se nutrir de forma insuficiente e não falecer por causa dessa malnutrição. 45% dos doentes com cifa afetiva maligna sobrevivem a estes 3 meses. O que é que isto significa? Que o grande desafio médico é encontrar no pool de doentes com cifa maligna obstrutiva qual é os 45% que efetivamente irão sobreviver. Claro que muito com a reserva fisiológica do indivíduo, com a sua capacidade de fazer frente ao desafio que lhe é colocado. Ele também pode ser considerado em doentes que não conseguem cumprir com as suas necessidades nutricionais por via entérica, mas que não têm necessariamente CIF. Para ela poder ser segura, deve existir consentimento informado por ambas as partes, naturalmente. Ela precisa de ter, o doente precisa ter estabilidade metabólica suficiente para conseguir suster fora do hospital. O doente e o cuidador têm que saber procedimentos adequados para se poderem cuidar, e o doente e os cuidadores devem estar treinados por uma equipa de suporte de nutrição, chamada de NST, para poderem monitorizar o procedimento e reconhecer de forma extremamente rápida quaisquer complicações de forma muito precoce. Além disso, a mistura deve ser prescrita de forma médica, os dispositivos devem ser fornecidos por alguém certificado e a equipa de suporte de nutrição deve estar capaz de monitorizar 24 horas por dia, 7 dias por semana, os doentes que tenham ao seu cuidado. Que dispositivos é que nós devemos usar para administrar de forma segura, de forma eficaz? Em primeiro lugar, a escolha do dispositivo e do local de saída do mesmo é uma decisão partilhada entre o doente e entre os profissionais de saúde que cuidam dele. O local de saída deve ser facilmente visualizável, deve ser acessível para o doente e para os autocuidadores e deve evitar a proximidade com feridas, acessos, traqueostomias, sintomas que possam, de certa forma, infectar e complicar. Temos aqui uma imagem de um catéter venoso central, que é uma das formas de administração da HPN. Se esta for de longa duração, tem indicação absoluta para isso. Mais de 6 meses, catéter venoso central, com acesso central. Deve procurar o acesso tunnel. Tunnel significa aquele túnel que passa pelos tecidos subcutâneos, que está fixo e que é feito com uma pequena cirurgia. É a primeira linha de escolha e deve passar por um acesso pela via jugular interna e diretamente à veia cava superior. O acesso pelo lado direito está estudado e parece que tem menos complicações do que o acesso pelo lado esquerdo. Na HPN de curta duração, deve-se usar os PICs, que é uma coisa que vai aparecer daqui a pouco, e que, no fundo, é um catéter venoso central, mas que tem uma saída mais periférica.
A extremidade deve estar também ao nível da aurícula direita, portanto, não é por entrar por uma via periférica, nomeadamente pelo membro superior, que ele não vai diretamente à veia cava superior e à aurícula direita. Bom, em relação aos dispositivos de controle de infusão, primeira regra óbvia, roller clamps, não. Roller clamps são aquelas rodas de plástico que nós vemos nas enfermarias para fazer cair os fármacos em infusão. Não devem ser usados. Porquê? Porque não dão uma boa gestão da quantidade de infusão que estamos a fazer por unidade de tempo. Assim sendo, vamos usar bombas de infusão que controlam de forma segura, de forma eficaz, a nutrição que estamos a oferecer ao doente. Ela pode ser noturna e normalmente estes dispositivos noturnos são mais fixos, não são tão práticos, tão portáteis. Se forem dispositivos noturnos e diurnos ou apenas diurnos, na fundo são bombas portáteis, estuda-se que podem melhorar a qualidade de vida do doente e em circunstâncias excepcionais podem ser usados reguladores de fluxo, mas apenas na perspectiva temporária. Finalmente, cuidados para o local e para a via de infusão, o local do catéter. O local de acesso do CVAD deve estar revestido, ou por gás ou poliuretano transparente. No caso dos meios transparentes, eles não devem ser substituídos com uma frequência superior a uma troca por semana. O CVAD deve ter um local de saída limpo, não infectado, sem proximidade com aquelas coisas que nós já vimos. E quando isso acontece, se ele está limpo, se ele não está infectado e se já tem algum tempo no doente, pode já não requerer qualquer tipo de revestimento, que é muito bom para a qualidade de vida do doente, porque não tem que estar sempre a trocar aquelas coisas. O tubo de administração da HBN deve ser substituído dentro de 24 horas, porque é um tubo que vai estar cheio de material orgânico e que pode infectar com alguma facilidade. Para se poder fazer uma asepsia do local, deve ser mantida uma técnica aséptica estrita, técnicas non-touch para quando mudamos os revestimentos, solução para antisepsia cutânea Gold Standard é a solução de clorexidina, está já contraindicada a tintura de iodo, a solução de álcool, e deve-se realizar sempre uma descontaminação cutânea das mãos antes e após aceder a um revestimento CVAD. Os conectores que depois nós inserimos nos catéteres devem ser needle-free, ou seja, sem qualquer agulha. São preferidos os sistemas de válvulas de step dividido. Deve ser minimizado o uso da cética apropriada nos setos conectores. O melhor antisséptico usado deveria ser a tal solução alfática ou clorexidina. E deve-se usar também caps de desinfecção passiva. Atualmente até se usa muito conectores com materiais diferentes, como grafeno e tudo, para garantir que os conectores estão permanentemente em assépsia. Se for administrada por via endovenosa, as vias devem ser substituídas pelo vento uma vez por semana. O CVAD e o local de KVD também não deve ser submergido. Isto era uma verdade absoluta há uns tempos atrás, cada vez é mais contestado. Há, por exemplo, guidelines pediátricas que já falam de CVADs que podem ser submergidos desde que hajam algumas técnicas de enfermagem antes e após a submersão do mesmo. E, portanto, há já crianças que têm CVADs, por exemplo, para quimioterapias, que fazem natação, que era uma coisa impensável há uns anos atrás. Mas para essas circunstâncias poderem ocorrer, tem que haver uma troca do revestimento antes do ato, depois do ato. Mas é muito bom porque dá qualidade de vida ao doente e, por exemplo, permite banhos, permite duchas e é algo que está cada vez mais a entrar em voga e esperemos nós que faça jus àquilo que tem visto até agora porque melhora muito a qualidade de vida do doente. Depois, também deve ter dados soluções que façam o clamp do dispositivo quando ele não está a ser usado para infusão. Antigamente usava-se a heparina, agora usa-se mais a cloreto de sódio, porque se provou que a heparina não tinha qualquer tipo de vantagem. O cloreto de sódio, o nosso chamado, o nosso soro fisiológico, e, portanto, não tem qualquer tipo de problema. Em relação à paralidina, também é uma boa estratégia, é alternativa ao cloreto de sódio, como solução de bloqueio, mas sempre melhor que a heparina. Um, Finalmente, falando um pouco da PICA, aquilo que falávamos há pouco, um catéter central, acesso periférico, deve ser feito um sistema sem sutura. Para fixação a médio e longo prazo, já deve-se fazer algum curamento com estabilização subcutânea. Mais uma vez, a fixação a médio e longo prazo, superior a um mês, mas inferior a 6 meses, porque se chegarmos aos 6 meses, tempo previsto de uso de catéter, então aí tem todo o sentido usarmos o catéter de acesso central e de saída central. Finalmente, sobre os lúmenes dos CDAVs. O CDAV, como vocês conseguem perceber, tem vários lúmenes partilhados. E, portanto, está indicado uma reserva de um destes lúmenes, especificamente para a infusão parentérica. Isto muito relacionado com o tipo de coisa que lá corre. Porque, naturalmente, será um lúmen que estará sempre recheado de matéria orgânica, muito rica, e assim, desta forma, conseguimos
de certa maneira, tentar prevenir algumas infecções. Um, Retirar amostras de sangue pelo CBD de forma rotineira, completamente evitado, porque está estudado que aumenta muito o risco de complicações. Passando agora para a parte dos aditivos nutricionais, começando pela escolha do saco de misturas PN, esta mistura deve atender às necessidades do paciente, tanto misturas prontas para o uso de dispositivos comercialmente, como misturas personalizadas e adaptadas às necessidades individuais do paciente, que podem ser usadas para HPN. Os aditivos da HPN personalizados podem ser preparados por composição individual ou por sacos comerciais em multicâmaras, prontos para uso e preparados e adaptados de acordo com as instruções do próprio fabricante e usando esta técnica de mistura então acética. A pesquisa bibliográfica que foi feita dentro desta diretriz forneceu 11 artigos que foram considerados relevantes, sendo que apenas um dos 11 artigos, que foi um resumo de conferência que acabou por ir dentro deste âmbito do atendimento domiciliar e, portanto, dada a escassez dos dados neste cenário da HPN, mais estudos são necessários para investigar as outras implicações dos custos, segurança e resultados no uso de misturas HPN. Quanto às etapas críticas para a preparação e entrega dos aditivos da nutrição parentérica, começando pela parte da estabilidade, esta estabilidade deve ser documentada para cada aditivo com base em verificações realizadas por métodos laboratoriais apropriados. Os eletrólitos são propensos a incompatibilidades, por exemplo, através da precipitação, pelo que a sua mistura total e uniforme é crucial. Esta estabilidade não deve ser retirada da literatura, e deve ser completada imediatamente antes da infusão com adição de oligoelementos e vitaminas, de forma que a mistura também com outros medicamentos seja evitada, a menos que, claro, dados farmacêuticos específicos documentem compatibilidade e estabilidade dentro desta mistura. Quanto à marcação, nestas misturas devem estar sempre rotuladas para cada paciente individualmente, de acordo com padrões, por exemplo, a data, o nome do paciente, a indicação para armazenamento, a forma como as misturas devem ser feitas e a sua taxa de infusão. E quanto à entrega, para estes aditivos, a cadeia de fluido deve ser sempre garantida durante o transporte e também na residência do paciente. Quanto ao tempo de mistura e taxa de infusão, o tempo de espera para uma mistura de HPN não deve ser superior nunca a 24 horas e no final da administração da nutrição parentérica, a taxa de perfusão pode ser reduzida para evitar a hipoglicemia reativa. Quanto à parte da monitorização, o tempo, a modalidade e os parâmetros que devem ser monitorizados e a frequência desta monitorização são super essenciais. Os pacientes que recebem HPN devem ser sempre monitorizados em intervalos que são regulares para revisão das indicações, da eficiência do tratamento e dos próprios riscos. O objetivo desta monitorização é então garantir e melhorar a qualidade de vida das pessoas com HPN. O tempo entre estas avaliações deve ser sempre adaptado ao doente, ao local de atendimento e à própria duração do suporte nutricional. Quanto às modalidades, a monitorização da HPN deve ser sempre realizada pela equipa multidisciplinar de suporte nutricional, a NST, do hospital, que, em colaboração com especialistas experientes neste atendimento domiciliar, agências de atendimento domiciliar e ou clínicos gerais, vai então conseguir monitorizar o estado nutricional, o equilíbrio hídrico e o próprio catéter de infusão, bem como também reconhecer sinais e sintomas precoces, de forma a melhorar. Pronto, quanto aos parâmetros a serem monitorizados e à frequência de monitorização, claro que vai, mais uma vez, depender de doente para doente, mas esta monitorização deve sempre incluir a eficácia nutricional, a tolerância à nutrição parentérica, a gestão do próprio catéter de infusão pelo próprio doente ou então pelo seu cuidador e a qualidade de vida e dos cuidados, por exemplo, através da análise da taxa de readmissão. Em pacientes clinicamente estáveis, que façam HPN a longo prazo, é importante então estarmos atentos ao peso corporal, à composição corporal, ao estado de hidratação, equilíbrio energético, hídrico, bioquímico, que devem ser medidos em vários horários programados, por exemplo, a cada 3 a 6 meses. Os sinais e sintomas clínicos, bem como os índices bioquímicos de deficiência ou toxicidade de vitaminas ou até de metais vestigiais, devem também ser avaliados pelo menos uma vez por ano e o metabolismo e a densidade mineral óssea devem ser avaliados anualmente ou então de acordo com padrões aceitos, por exemplo, a cada 18 meses. Quanto à gestão, existem pré-requisitos para a HPN, requisitos para a própria equipa multidisciplinar de suporte nutricional, também formas de organizar viagens para estes doentes que necessitam da HPN que devem ser tidos em conta. Quanto aos pré-requisitos locais e de pessoal para a HPN, a adequação do ambiente e do cuidado domiciliar deve ser avaliada e aprovada antes do início da HPN sempre. Deve ser realizado um programa formal de treino individualizado em HPN para o doente e para o cuidador, ou até mesmo para o enfermeiro, de cuidados domiciliares, que vai incluir a análise dos cuidados com catéteres, o uso de bombas e prevenção, o reconhecimento e gestão de complicações, e este tratamento pode ser feito em ambiente hospitalar ou até em casa.
Quanto aos requisitos para os centros hospitalares que atendem a pacientes com HPN, estes devem ser atendidos numa unidade hospitalar especializada e claramente identificável, normalmente está denominada como centro de HPN ou até centro de reabilitação intestinal. Esta unidade deverá contar com consultórios para atendimento de ambulatório e camas dedicadas aos pacientes que necessitam do internamento. Quanto aos requisitos para fazer parte desta equipa da NST, todos os pacientes com HPN devem ser tratados pelo um NST com experiência, independentemente da insuficiência intestinal. Este NST é composto por especialistas na prestação da HPN e pode incluir médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, etc. E que também estes devem estar disponíveis para consultas estruturadas. Quanto à organização de viagens com HPN, para que cada um destes pacientes viaje com segurança, é necessário que não só estes recebam suplementação suficiente da sua própria nutrição, como também tragam consigo todos os acessórios que são relevantes durante a viagem e durante o seu destino. Para além disso, a equipa responsável pelo próprio doente deverá esforçar-se sempre por estabelecer um contacto adequado com a equipa da NST qualificada no destino do doente, caso seja necessário apoio médico. Quanto aos critérios para monitorizar a segurança e oferta no programa da HPN, a incidência da infecção relacionada com o catéter, a incidência da reanimação hospitalar e mesmo a qualidade de vida são sempre critérios que conseguem então avaliar o atendimento do próprio programa. Passando para a parte da gestão do processo de emergência, também muito essencial, os recursos de organização obrigatórios, por exemplo, o NST deverá ter registros claros, dos caminhos e protocolos necessários à manutenção de pacientes com complicações relacionadas com HPN. Portanto, esta equipa deverá sempre fornecer aos doentes e aos cuidadores informações por escrito relacionadas com o reconhecimento e posterior manutenção das complicações subsequentes relacionadas com a própria HPN, incluindo, por exemplo, um número de telefone ou outras formas de comunicação, para que então esta equipa consiga contactar em caso de emergência e que esteja disponível 24 horas por dia. Para além disso, esta equipa deverá também distribuir protocolos claros relativos ao reconhecimento, investigação e manutenção essencial das complicações relacionadas com a HPN dos serviços de emergência hospitalar. E, portanto, quando apropriado e disponível, estes protocolos escritos também podem ser transportados ou pelo próprio doente ou então disponíveis online num portal web que seja seguro. Quanto às ações no momento do internamento hospitalar, quando os pacientes são internados com complicações relacionadas com a HPN, o atendimento será prestado por esta equipa. E, portanto, caso o doente seja internado num hospital onde não existe esta possibilidade, a orientação clínica deverá ser fornecida pela equipa até ao momento em que o doente possa ser transferido para um centro especializado em HPN, conforme a necessidade do próprio. Para além disso, estes protocolos que já falávamos, que estão escritos para o tratamento das complicações relacionadas com a HPN, devem sempre ser desenvolvidos e partilhados com o próprio hospital local do doente, se for provável que este seja internado primeiro nesse hospital e não no centro de HPN. E para além disso, os pacientes devem então trazer consigo os detalhes para a sua condição ou sempre ter disponível eletronicamente no portal Web Seguro todas estas informações para que assim, quando viajam em processo de emergência, sejam eles próprios também capazes de auxiliar a equipa clínica dos outros hospitais, caso seja necessário. E, portanto, para concluir, esta equipa multidisciplinar para a HPN deve sempre garantir não só que os pacientes e cuidadores estão cientes das suas responsabilidades, como também os próprios clínicos gerais das suas funções. Obrigada.